E vamos mais uma vez abrir a Bíblia, irmãos, desta vez na primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós iremos ler do versículo 3 até o versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até aqui, meus irmãos, que o Pai Celestial, por sua bondade, nos ilumine a mente e o coração, para que entendamos sua palavra. Gostaria de iniciar fazendo algumas perguntas. Nesta última semana, houve momentos em que você se sentiu contrariado? Houve momentos em que você se viu preocupado ou ansioso? Houve algum momento ou alguma circunstância que fez você sofrer? Algum momento ou alguma circunstância na qual você sentiu que a sua fé estava sendo provada ou testada? Esticando um pouquinho mais no tempo atrás, houve algum momento da sua vida em que as dificuldades pareciam ser tão grandes que você teve vontade de desistir de ser crente? Houve momentos assim? Aconteceu alguma coisa esta semana que a gente poderia dizer, como na letra daquele hino, você se sentiu irritado e abatido ou em dúvidas fatais? E eu penso que você deve estar pensando assim: tantas vezes, pastor, quantas vezes isto acontece? Hoje, meus irmãos, eu gostaria de considerar com vocês um assunto que, de acordo com o Espírito Santo, é essencial para a nossa vida espiritual. Ou melhor dizendo, é essencial para o nosso crescimento na graça e no conhecimento de Deus. A Bíblia chama isso de provações da nossa fé. E o que é que são provações? Nós podemos considerar as provações, basicamente, de dois tipos, ou melhor, sobre dois aspectos, ou dois pontos de vista. Por um lado, as provações são aquelas circunstâncias de sofrimento, aquelas ocasiões em que somos atribulados, que Satanás usa para tentar nos fazer desistir da fé, ou pelo menos desanimar, ou pelo menos enfraquecer. Situações de sofrimento nos quais o diabo quer nos enfraquecer espiritualmente, levando-nos a alguma forma de pecado. Mas, por outro lado, nós também podemos dizer que a mesma circunstância, ou as mesmas circunstâncias que nos trazem sofrimento e que podem ser usadas por Satanás para nos enfraquecer espiritualmente, essas mesmas circunstâncias também podem ser usadas por Deus para nos trazer crescimento espiritual.
nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós podemos também ter a certeza de que, mesmo nas dificuldades que enfrentamos, o nosso amado Pai Celestial está trabalhando, está agindo através das circunstâncias para que nós nos tornemos pessoas espiritualmente mais maduras, mais fortes, mais vigorosas, mais perseverantes. O texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz que a nossa fé é um dos bens mais preciosos que nós temos. Ela é mais preciosa, a nossa fé, ele diz aqui, que todo o ouro do mundo, mais do que o ouro refinado pelo fogo, porque é através da nossa fé que nós alcançamos a salvação das nossas almas. Então, no versículo de número 6, ele falando a respeito das provações da nossa fé, ele diz assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, isto é, por vários sofrimentos, por várias dificuldades. E aqui nesse versículo, o apóstolo Pedro, ele faz pelo menos 4 observações a respeito disto, que são importantes que nós assimilemos. Uma delas é que ele diz o seguinte, que as provações, elas não nos trazem alegria imediata. Porque Pedro diz assim, vocês são contristados por várias provações. Ao invés de nos trazer alegria momentânea, a provação, ela nos deixa tristes. Nenhum de nós pode dizer que as coisas que nos trazem sofrimento trazem momentaneamente alegria para nós. Mas uma outra coisa que o apóstolo Pedro diz aqui é que as provações nunca são sem propósito. Deus somente permite as provações na nossa vida para que nós possamos crescer espiritualmente. Então Pedro diz assim, olha, sejais contristados, e note essa expressão, se necessário. Quer dizer, se for preciso, você vai passar por isso. De outra forma, quando Deus permite alguma provação na nossa vida, é porque Ele julga que nós estamos precisando, que nós precisamos crescer, que nós precisamos amadurecer. E se você está sendo provado, então, a gente pode concluir, assim diz o Espírito Santo, é porque você precisa. É para você se tornar uma pessoa melhor, mais forte espiritualmente. Uma terceira coisa que ele fala aqui, que nós precisamos também assimilar, e graças a Deus que ele diz isso, as provações não são eternas. Como é que ele diz aí? Por pouco tempo, se necessário. Como é que diz o Salmo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A ira de Deus não passa de um momento, diz a Escritura Sagrada, mas a sua graça dura a vida toda, né? Dura pela eternidade. E também, meus irmãos, é claro que a gente pode afirmar que Deus, aquele que permite as provações, Ele sabe quanto tempo precisa acontecer cada uma delas. É por breve tempo, é de acordo com a nossa necessidade, e as nossas necessidades, à medida em que a gente aprende aquilo que Deus está querendo nos ensinar, elas vão sendo supridas espiritualmente. E a quarta afirmação que Pedro faz aqui é que as provações são várias. Ele diz assim, por breve tempo, se necessário, vocês são contristados com várias provações. Nessa carta aqui, Pedro não fala sobre todas as provações pelas quais nós passamos, mas é uma carta que, entre outras coisas, além de nos ensinar o caminho da santidade, nos ensina como nós devemos encarar ou como nós devemos lidar com as provações. Então, no decorrer da sua carta, por exemplo, ele diz que uma das coisas que testam a nossa fé são as paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Nós já somos gente santa, já fomos lavados com o sangue de Jesus, já fomos justificados, mas isso não quer dizer que nós nos tenhamos tornado amadurecidos por completo em santificação. Nós estamos em processo, e isso é uma guerra constante. Se tem uma coisa que traz tristeza para a vida do crente, é quando ele peca, é quando ele se sente tentado. Ele queria ser uma pessoa que não mais
pecasse. O Filho de Deus gostaria de ser uma pessoa que anda em santidade em todo o tempo, mas ele muitas vezes se entristece e é levado a confessar os seus pecados, pecados que fazem o seu coração abatido, fazem o seu coração atribulado. Outra coisa que Pedro vai mencionar aqui na carta para nos ensinar a lidar, é que nós vivemos num mundo cheio de pecado. E nesse mundo de pecado, quando muitas pessoas não amam o Senhor, olham para nós e estranham a nossa maneira de viver. Olham para nós e estranham os nossos princípios, o nosso desejo de viver livres do poder da carne. Então, às vezes, pode acontecer até mesmo dentro da família. Alguém dentro da sua própria casa que, por não crer no Evangelho, não crer nesse Deus maravilhoso, entende que aquela pessoa cristã ali, ela não tem razão para ser crente. Por que ser crente nesse mundo em que nós podemos viver de acordo com os nossos prazeres? Eles estranham. E muitas vezes então surge a perseguição, surge a maledicência, surgem todo tipo de circunstâncias constrangedoras. Pedro também continua dizendo que, às vezes, isso acontece quando o crente está servindo a senhores lá fora que não conhecem a Deus. Acho que todo mundo aqui, uma hora ou outra, já teve a experiência de ter algum superior que não é justo, que trata de modo que você não merece. E o apóstolo Pedro diz, olha, quando isso acontecer, você precisa ter no coração a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E vai ensinando para a gente que através do exemplo de Jesus nós vamos também crescendo espiritualmente. Então, meus amados, essas coisas todas, elas podem acontecer. E outras que Pedro não menciona. Mas quando ele chega lá no final da sua carta, ele diz, olha, todas essas coisas são ataques de Satanás. Satanás anda em derredor como um leão, bramando, procurando a quem possa tragar. Mas ao mesmo tempo, ele diz, a seu tempo, de todas essas coisas nos livrará o Senhor, e através delas nos fortalecerá, nos firmará, nos fundamentará, nos aperfeiçoará. Então, meus irmãos, essas coisas que nos contrariam, essas coisas que nos fazem sofrer, se vistas deste ponto de vista, isto é, se olhadas do ponto de vista de Deus, em última instância, elas são motivo para nós sermos felizes, e não gente frustrada, e não gente que vive contrariada. Porque essas coisas, diz o apóstolo Pedro, elas apontam para o fato de que em nós habita a coisa mais preciosa desse mundo, a fé em Jesus. E se você tem fé em Jesus, qual vai ser o resultado disso? Versículo 9, a salvação da sua alma. Eu gostaria, meus irmãos, de destacar para a nossa meditação nesta noite o versículo de número 8, mas eu quero reler com vocês desde o versículo 7. Nesses três versículos, últimos três versículos aqui, 7, 8 e 9, o apóstolo Pedro está nos ensinando que em meio a todas as provações que passamos neste mundo, nós podemos conhecer o segredo da felicidade. E eu quero ler então com os irmãos, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Note como o apóstolo Pedro diz aqui, ele fala sobre dois grandes resultados das provações na nossa vida. Uma é que a nossa fé cresce, isso traz salvação. E a outra é que através disto, o nome de Jesus é glorificado. Honra e glória ao nome de Jesus. Agora, vejam também como o apóstolo Pedro diz assim, olha, no meio disso tudo, versículo 8, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Alguém poderia me dar uma definição da palavra exultação?
Oi, querida? Alegrar-se. Alegrar-se sobremaneira. Alegrar-se muito, né? No meio das provações, vocês se alegram com uma alegria que não dá para colocar em palavras. É uma alegria indizível. Quando o apóstolo Pedro está dizendo isso, meus irmãos, naturalmente, ele não está falando daquele tipo de alegria barulhenta. É claro que pode haver uma alegria barulhenta, mas não é isso que ele está falando. O que ele está falando é de uma paz interior, de uma paz no coração, mesmo em meio às dificuldades. Lembram-se daquele hino? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E é justamente isso que Pedro está nos ensinando aqui. Como é que nós podemos ser felizes, mesmo em meio às provações? A resposta que a gente pode dar aqui, meus irmãos, de acordo com o apóstolo Pedro, na verdade, é uma só. A motivação ou a razão da nossa felicidade é Jesus. Veja, ele diz aqui que é nele que nós exultamos, é nele que está a nossa fé e é nele que está o nosso amor. Então eu gostaria de destacar esses três aspectos com vocês. Primeiro, ele diz aqui que em Jesus está a nossa fé. No versículo 7, ele está fazendo um doce elogio à nossa fé, quando ele diz que ela é muito preciosa, mais do que o ouro mais puro desse mundo. No versículo de número 8, ele diz que a nossa fé, no versículo de número 9, ele diz que a nossa fé, ela traz a salvação da nossa alma. Agora, no versículo de número 8, ele destaca algo sobre a nossa fé. Ele diz que ela não se baseia no fato de que nós temos visto a Jesus. Veja o que ele diz: a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo. Ele está se dirigindo a pessoas que nunca viram Jesus pessoalmente. O apóstolo Pedro, a gente pode dizer, nesse sentido, ele foi uma pessoa muito privilegiada. Ele foi um homem muito abençoado, assim como os demais apóstolos, porque ele viu Jesus face a face. Em particular, o apóstolo Pedro foi assim uma das pessoas mais próximas do Senhor Jesus. Vocês se lembram que ele tinha os 12, mas tinha 3 que eram mais chegados: Pedro, Tiago e João. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele cita uma dessas ocasiões em que ele esteve pertinho de Jesus e falou a respeito de algo que ele jamais poderia imaginar que poderia experimentar. Por favor, abram lá na segunda carta, só um instantinho. A gente vai ver lá no capítulo 1, versículos 16 a 18. E Pedro ali está falando sobre a vinda de Jesus, a nossa entrada no seu reino eterno. E nos versículos 16 a 18 ele fala assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Veja o que ele está dizendo aqui no versículo 16, ele diz assim, que o evangelho que ele pregava a respeito da vinda de Jesus, não era uma história inventada com muita criatividade, não era uma fábula, aquilo a respeito do qual ele estava falando, mas algo que ele havia visto com seus próprios olhos. Ele cita uma circunstância bem específica, o Monte Santo. Você deve se lembrar que lá nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nas nossas traduções aqui, a gente tem uma passagem que diz assim, o Monte da Transfiguração. Então Jesus, diz a palavra de Deus, um dia tomou esses 3 discípulos mais chegados, eles subiram a um monte nas cercanias do Mar da Galileia, provavelmente na cidade de Cafarnaum, e ali, diante dos olhos dos discípulos, o Senhor Jesus
ele se tornou resplandecente, ele manifestou a sua glória, e apareceram para conversar com Jesus, Moisés e Elias, os dois grandes profetas, os maiores profetas do Antigo Testamento. E Pedro dizem os textos que ele ficou assim tão estarrecido, que não sabia nem o que fazer, que não sabia nem o que falar. E então foi ouvida uma voz do céu: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E Pedro, então, aqui escrevendo, ele diz assim: nós ouvimos essa voz, quando do céu foi falada para ele. Nós somos testemunhas oculares. Mas, por favor, volte para o capítulo 1, onde nós estamos lendo. Pedro diz assim: só que vocês não viram, não aconteceu com vocês. No entanto, ele diz, embora vocês não tenham visto, vocês creem no Senhor Jesus. Eu quero te perguntar, esse é o teu caso? E você é daquelas pessoas que nunca viu Jesus fisicamente, mas ainda assim crê? Então eu quero lembrar para você uma palavra que Jesus disse em outro lugar. Por favor, abra lá agora em João capítulo 20, versículo de número 29. João capítulo 20, versículo de número 29. E você certamente já conhece também essa passagem, não é? E está escrito assim: Jesus falando com um homem chamado Tomé. Disse-lhe Jesus: por que me viste? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O Senhor está falando com os 11, você sabe, mas ele se dirige especialmente aqui a Tomé, porque os discípulos estavam dizendo: olha, Jesus ressuscitou e já apareceu para algumas mulheres, e apareceu inclusive para nós, mas Pedro faltou na igreja naquele dia, né? Então ele disse assim: olha, eu não acredito, só acredito vendo. Se eu tocar com as minhas mãos do lado dele, se eu vir as mãos dele machucadas. E aí Jesus então aparece entre eles, 8 dias depois, e Jesus então diz assim para Tomé: Tomé, põe o dedo nas minhas mãos, chega também a mão e põe-na do meu lado. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. E diante disso, então, Tomé diz para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus responde: porque você viu, creu? Bem-aventurado, abençoado, aquele que não viu, mas creu. Irmãos, nós somos felizes, não porque nós tenhamos visto pessoalmente o Senhor Jesus, mas diz a palavra de Deus, nós temos contemplado Ele com os olhos do nosso coração, com os olhos da nossa alma, através do Evangelho que foi pregado a nós. E com os olhos da nossa alma nós temos visto Jesus morto na cruz pelos nossos pecados. Somos felizes porque a nossa fé em Jesus, o nosso Salvador vivo, que depois de ter morrido na cruz para nos purificar, ressuscitou e subiu ao céu e está à direita de Deus, de onde Ele voltará para nos buscar. O nosso Deus e Salvador, que está no meio de nós por meio do seu Espírito Santo. Porque a Escritura diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome, onde quer que o Evangelho esteja sendo pregado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós somos felizes porque o Espírito de Jesus Cristo habita em nossos corações. Nós somos felizes porque é nele que está a nossa fé. Ele é a nossa confiança. E nós temos experimentado em nossas almas o fato de que o nosso Deus é real, é um Deus vivo. Não é uma lenda bem contada. É um Deus que habita conosco, que se manifesta, que tem se revelado a nós. E é por isso que, mesmo que nós muitas vezes estejamos sofrendo, o nosso coração tem paz. O nosso coração se alegra em Jesus. Segunda coisa que eu gostaria de destacar é que em Jesus também está a nossa esperança. Versículo de número 4, ele diz assim que versículo 3 e 4, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 4, para uma herança incorruptível,
que não pode ser corrompida, que não pode ser destruída, que não pode ser manchada, que não pode murchar, uma herança que está reservada para nós nos céus. O Senhor Jesus disse que as coisas deste mundo, a traça e a ferrugem corroem, mas aquilo que é do céu permanece para sempre. Algum tempo atrás eu li para os irmãos, e eu quero ler de novo, algo que faz uns 40 anos eu já li num livro e que me impressionou bastante. Falava sobre a invasão da guerra da Coreia, quando os comunistas chineses invadiram a Coreia. E esse pastor, um pastor coreano, ele escreve o seguinte: aconteceu durante a guerra da Coreia, quando 500 ministros da palavra foram capturados e imediatamente fuzilados, e 2.000 igrejas foram destruídas. Os comunistas eram cruéis para com os pastores. A família de certo ministro foi capturada em Incheon, Coreia, e os líderes comunistas submeteram-nos ao que chamavam de Tribunal do Povo. Os acusadores diziam: este homem é culpado de cometer este tipo de pecado, e por este pecado deve ser castigado. A única resposta que recebiam era um coro unânime de vozes dizendo: sim, sim. Desta vez, cavaram um grande buraco, colocaram o pastor, sua esposa e vários de seus filhos dentro dele. Então o líder falou: todos estes anos, o Senhor tem desviado estas pessoas com a superstição da Bíblia. Se desejar agora retratar-se perante o povo aqui reunido e arrepender-se de sua má conduta, então o Senhor, sua esposa e seus filhos serão libertados. Mas se persistir em suas superstições, toda a sua família vai ser enterrada viva. Tome sua decisão. Todos os seus filhos começaram a chorar, dizendo: papai, papai, pense em nós. Imagine a situação desse homem. Se você estivesse em seu lugar, o que teria feito? Sou pai de 3 filhos e chegaria quase a preferir ser lançado no fogo do inferno, a ver meus filhos serem mortos. Este pai estava profundamente abalado. Levantou a mão dizendo: sim, sim, falo-ei. Vou renunciar minha... Mas antes que ele pudesse terminar a frase, a esposa tocou-lhe o lado dizendo: diga não. E dirigindo-se aos filhos, essa valente mulher disse: calem-se, filhos. Esta noite vamos jantar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então começou a cantar o hino no celeste porvir. Seus filhos e maridos acompanharam no cântico, enquanto os comunistas começaram a enterrá-los. Logo as crianças estavam enterradas, mas até que a terra lhes chegasse ao pescoço, continuaram a cantar e o povo a olhar. Você percebe a coragem dessas pessoas? Você percebe a gravidade dessa situação? O que faz uma pessoa ser assim tão corajosa? O que faz uma pessoa ter a capacidade de entregar a sua própria vida diante de uma morte tão atroz, a não ser algo muito maior do que isso no seu coração? Nos versículos 3 e 4 aqui, Pedro nos diz que é por causa da ressurreição de Jesus dentre os mortos. A ressurreição de Jesus nos regenerou para uma vida nova. A ressurreição de Jesus nos faz crer na eternidade. E mesmo diante das maiores dificuldades neste mundo, nós continuamos a permanecer nessa esperança. No versículo 21 aqui do nosso texto, o apóstolo Pedro diz assim: por meio dele, isto é, de Jesus, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Sim, irmãos, essa é a segunda razão pela qual, mesmo em meio às provações, nós podemos cantar: sou feliz com Jesus, meu Senhor. O que é esperança? Quando a gente fala em esperança do ponto de vista de Deus. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Se eu digo para vocês: espero ver meu netinho essa semana. O que eu estou dizendo? Que eu desejo ver o meu netinho essa semana. Agora, se uma mulher está esperando o bebê,
E eu pergunto, para quando que é esse bebê? E ela me diz, para daqui a um mês. Ela tem mais certeza da chegada desse bebê do que eu de ver o meu netinho. A palavra esperança, ela tem duas denotações básicas. Uma é assim, desejo de que algo aconteça, e outra é esperar o momento em que algo vai acontecer. Uma é a expressão de desejo, a outra é a expressão de certeza de que vai acontecer. É esse tipo de esperança que diz a Bíblia, nós temos. Nós estamos esperando a vinda de Jesus, mas não é uma vinda assim apenas desejada. Nós temos certeza de que ele vai voltar. E por que temos essa certeza? Porque ele ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição dele é a base da nossa certeza, da nossa esperança. Então, meus irmãos, nós nutrimos isso no nosso coração. Esperamos que Jesus voltará. Ou ele voltará antes de nós irmos, ou então nós iremos antes dele voltar, mas o nosso encontro é certo. Vamos nos encontrar com todos os nossos irmãos em Cristo também, de toda tribo, língua, povo, nação, cor de pele, temperamento, tudo, todo o povo de Deus está junto ali. Todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. E quando chegarmos na eternidade, não vamos mais ser peregrinos e forasteiros deste mundo, como diz o apóstolo Pedro, porque lá todas as nossas esperanças já estarão completadas, consumadas, preenchidas. A esperança de que não pecaremos mais, a esperança de que não haverá mais morte, nem enfermidades, nem conflitos, nem nenhum tipo de mal que acontece neste mundo, porque a esperança estará se concretizando. E o apóstolo Pedro diz aqui, essa esperança é que nos faz continuar. Essa esperança é que nos faz perseverantes. Eu perguntei no começo, quantas vezes você já teve vontade de desistir? E você deve ter respondido, pelo menos uma. Mas você está aqui, não é? E por que você está aqui? Porque você não desistiu. Porque Deus tem colocado esperança no teu coração. Porque como diz em outro lugar, 7 vezes cairá o justo. Mas, quantas vezes ele cair, ele vai levantar. Porque Deus é poderoso para sustentá-lo. A terceira coisa que o apóstolo Pedro diz, nosso amor está em Jesus. Versículo 8. A quem, não havendo visto, amais. Eu vou usar algumas ilustrações bem familiares para todos nós, apenas para que os irmãos entendam aquilo que eu estou desejando dizer. Eu estou pensando em particular num casal que eu conheço. Eles tiveram um bebê algum tempo atrás, como a maioria das famílias. Agora, antes desse bebê nascer, como todos fazem, eles se prepararam o máximo que eles podiam. Berço, roupinhas, o que mais que a gente faz? Estudaram para ver como é que tratavam do bebezinho quando ele nascesse. Prepararam utensílios para banho, prepararam a alimentação, e além, é claro, de orar bastante a respeito da vinda desse nenê. E então o bebezinho nasceu. Você consegue imaginar um bebezinho? Lembra do seu bebezinho quando ele nasceu? Dos seus bebezinhos quando eles nasceram? Aquela coisinha miudinha, que você olha mexendo a mão assim, você fica encantado só dele mexer a mão, e você fala assim, que coisa linda, funciona. Né? E só de olhar, o seu coração fica cheio de alegria. Não é assim? Você não precisa ser crente para isso acontecer. Basta você ser humano, que você vai amar aquele bebezinho, aquela coisinha miúda no seu colo, nos seus braços. Uma outra ilustração, eu conheço um homem cujo pai faleceu, e ele tem uma mãe bem idosa. E a única coisa que ele pensa quando ele olha para a mãe dele, é que ele quer vê-la feliz. Se ela está bem, ele está bem. Se ela passa alguma necessidade, ele quer suprir. Se ela precisa de alguma coisa, ele quer fazer. O contentamento desse homem é honrar a sua mãe,
é abençoar a sua mãe. Você sabe que tipo de sentimento é esse? Uma outra ilustração. Eu conheço um homem que tem um amigo de longa data. Um dia eles brigaram, se desentenderam a respeito do assunto e brigaram. Um foi para um lado, outro foi para o outro lado. E um não queria olhar para a cara do outro. Mas um dia eles se encontraram. E quando eles se encontraram, eles começaram a conversar. E fizeram as pazes. E aí então cada um continuou o seu caminho. Só que aí os dois estavam se sentindo muito felizes. Já aconteceu de você brigar com alguém que você ama e depois fazer as pazes? E qual é o sentimento que você experimenta? Todas essas coisas, meus irmãos, vocês já perceberam que eu estou falando assim, eu estou dando pequenas ilustrações do dia a dia de uma palavrinha muito importante: amor. Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Portanto, nós amamos. Nós amamos pai, mãe, filhos, amigos, amamos as pessoas ao nosso redor. E quando de repente um relacionamento de amor ele é prejudicado, quem é que sofre? Os dois lados sofrem, não é assim? Por que nós amamos? Primeiro, eu já disse para vocês, Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Mas tem uma outra coisa pela qual nós crentes amamos. É porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. E o Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, é espírito de amor. Quando então nós estamos amando, nós simplesmente estamos refletindo o fato de que Deus, o Espírito Santo, também habita em nosso coração. Agora, eu gostaria de ler para vocês uma paráfrase, um texto parafraseado, a versão da Bíblia Viva, na verdade, de 1 Coríntios capítulo 13, quando ele descreve o que é amor. Ele diz assim: quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. A gente poderia dizer de outra maneira: quem ama nunca fecha o coração, está sempre com o coração disposto. Outra maneira de falar: quem ama é feliz. Agora, onde eu quero chegar? Se nós somos felizes quando amamos seres humanos, imagina quando amamos a Deus. Porque Deus é o ser mais digno de amor do universo inteiro. Quem ama a Deus vai ser eternamente feliz. Quem ama a lei do Senhor e tem prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Quem ama ao Senhor e se deleita em ver a graça do Senhor e a glória do Senhor em todas as coisas, sejam as coisas temporais, as coisas deste mundo, sejam as coisas eternas. Aquele que ama consegue ver a mão de Deus em tudo quanto acontece, dirigindo a natureza e dirigindo o curso da história de cada vida. Aquele que ama se deleita em Deus e no povo de Deus, na sua igreja, como lemos no Salmo 16, no início do nosso culto: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Em outras palavras, aquele que ama a Deus se alegra, se deleita em tudo quanto Deus faz. E eu quero perguntar para vocês: o que é que Deus não faz? Tem alguma coisa que escapa ao seu controle? Aquele que ama a Deus se deleita em tudo, porque nele nos movemos e existimos. E então aqui, meus irmãos, o apóstolo Pedro nos dá mais uma razão para nós amarmos também. Eu tenho dito que nós amamos porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Eu tenho dito que nós amamos porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas tem mais uma razão que o apóstolo Pedro vai elencar aqui. No versículo de número
3, aqui do capítulo 1, a Escritura diz que nós fomos regenerados pela ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, ele diz. E se ele ressuscitou, o que isso quer dizer? Que primeiro, ele morreu. E que coisa tremenda, meus irmãos, que coisa espantosa, o Filho de Deus, que é eterno, morreu, precisou morrer. E Pedro, então, ele diz que ele não viu somente a glória de Jesus lá no Monte da Transfiguração, porque ele também viu Jesus na cruz, porque ele também viu Jesus ali sendo humilhado e sofrendo aquela morte horrenda. E Pedro entendeu o porquê de Jesus ter morrido ali. O mesmo Jesus que na noite anterior à sua morte tinha dito para eles, quando instituiu a Santa Ceia: isto é o meu corpo, isto é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por muitos. E é por isso que aqui nessa mesma carta, o apóstolo Pedro também escreve a respeito do sentido da cruz. Por favor, 1 Pedro capítulo 2 agora, versículo 22 a 25. E Pedro diz assim: o qual Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Olha a beleza do caráter de Jesus. Ele nunca agrediu qualquer pessoa. Ele nunca se aproveitou de ninguém. Ele nunca se utilizou de ninguém. Nunca foi grosseiro com ninguém ou egoísta. Nunca pecou. Mas ele estava ali na cruz morrendo pelos nossos pecados, para nos curar, para salvar nossas almas, para que nós não fôssemos mais escravos do pecado. Morreu para ser o nosso bispo e pastor, isto é, aquele que nos supervisiona. Morreu porque nos amou com amor eterno e nos desejou e se tornou o nosso pastor. Então nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos e somos felizes vivendo com ele, porque ele é digno do nosso amor. Andamos com ele em nosso coração, falamos com ele, ouvimos a voz dele e, por fim, nós o veremos face a face. Então a alegria vai ser completa. Vamos concluir, meus irmãos. Por que nós somos felizes? Nós somos felizes porque a nossa confiança está em Jesus. Somos felizes porque a nossa esperança está em Jesus. E somos felizes porque o nosso amor está em Jesus. Irmão, você tem experimentado tribulações? Você tem tido a sua fé provada? Você tem muitas vezes ouvido a voz do inimigo dizendo mais ou menos assim: não vale a pena? Você tem muitas vezes ficado triste e abatido e em dúvidas fatais? O nome que a Bíblia dá para isto são provações. Mas diz a Bíblia: quando você estiver sendo provado, olhe para Jesus. Confie nele, espere nele, ame a ele, exulte nele. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Se você tem conhecido aquele que te amou primeiro, aquele que te escolheu, aquele que pela muita misericórdia te regenerou, te transformou numa nova criação,
Querido, faça dele a sua felicidade. Não se deixe levar pelas artimanhas de Satanás. Eu quero encerrar lendo com vocês 1 de Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11. Eu espero voltarmos a esse texto futuramente, mas eu gostaria de encerrar lendo agora com vocês. 1 Pedro 5, versículo 6 a 11. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.